Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui hoje na nossa segunda aula do preparatório da Prefeitura de Saquarema. Eu tenho aqui a honra de receber a professora Mariana de Brito. Nós estamos também recebendo algumas pessoas que vieram convidadas aqui. Essa aula está sendo aberta. Eu queria saber se chegou alguém aí. Chegou alguém convidado para essa aula, por favor? Se pudesse colocar aqui no chat para a gente. Chegou alguém convidado? Espera aí que eu não estou vendo o chat. Só um instantinho. Chegou, Sami? Olha para mim aí. Ninguém respondeu aqui Quem no chat. respondeu? Não. Então tá, olha. Antes da Mari começar, eu queria só apresentar a Mariana. Ela vai se apresentar daqui a pouco, mas dizer para vocês que é uma honra ter a Mariana conosco no Aprova S. A Mariana, gente, nada mais, nada menos, eu gosto de dizer isso, gerente de benefícios da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte, né? É uma pessoa que domina o conteúdo do SUAS como ninguém. E, na verdade, a gente tem um time da Prefeitura de BH com a gente aqui, desde a preparação para o concurso da Prefeitura de BH. E é uma honra ter a Mari aqui com a gente. Junto com a Simone também, que Simone vai dar aula para vocês. A gente fez uma maratona aí, né, Mari? Para a preparação da Prefeitura de BH e já engatamos aqui Saquarema. Mari, se apresenta para o pessoal, que aí em seguida eu vou falar só um pouquinho sobre o material disponível da plataforma. 2 minutos já passo para você, tá bom? Já peguei 5 minutos da sua aula aí, daqui a pouco você vai me cobrar esses 5 minutos. Imagina, de forma alguma. A aula é nossa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Amanda, Samara. Obrigada, né, gente? É uma honra, a honra é minha, na verdade, né, de poder compor esse time junto com vocês. Prazer enorme estar aqui com vocês, né, pessoal bonito, cheio de carioca, deve ter, né? Não é carioca não, né? Quem nasce no estado do Rio, eu sempre confundo se carioca é quem nasce na cidade, quem nasce no estado, enfim. Carioca ou Fluminense, eu também não sei, não. Eu não sei qual que é qual. Enfim. Mas é um grande prazer estar aqui com vocês na noite de hoje. Como a Amanda disse, né? Sou Mariana, eu atuo na política de sou psicóloga, né? Atuo na política de assistência social desde 2014. Primeiro tive ali uma passagem pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, né? Que era aqui do Estado de Minas, SEDESE, o órgão gestor da política no Estado. E desde 2000 lá, né, lá eu fui aprovada no concurso lá em 2014, entro lá, né, nesse ano, e obrigada, Janaína, eu era fluminense, que eu queria dizer. Por lá, né, tive a minha trajetória até 2017 na proteção social básica, como técnica, né, a maior parte do tempo, e os últimos 6 meses que eu estive lá, eu fui diretora de benefícios e transferência de renda e coordenadora estadual do programa Bolsa Família em Minas. Em 2017, né, na verdade, é um concurso que foi de 2015, que teve vários tropeços aí na Prefeitura de Belo Horizonte, né, eu fiz esse concurso em 2015, em 2017 eu fui, então, chamada, né, fui nomeada na PBH. E estou, então, desde 2017, junho de 2017, na prefeitura. Começa também a minha trajetória como técnica, né, que a gente tem um cargo que é analista de políticas públicas, e fiquei por um período de 2 meses em um dos nossos CRAs, e em seguida eu fui compor a equipe da gestão, primeiro como coordenadora de benefícios eventuais do BPC, eu fiquei até janeiro de 2020, e como a Amanda disse, né, de 2020 para cá, eu estou como gerente de benefícios, programas e projetos socioassistenciais na Subsecretaria de Assistência Social do município de BH. Então, a gente vai ter aí 2 aulas, né, nós vamos trabalhar aqui 2 conteúdos do SUAS, como a Amanda disse, a gente está aí, né, a gente acabou de fazer um preparatório bem grande, bem intenso, para a Prefeitura de Belo Horizonte, né, a gente teve a prova na semana retrasada, né, semana passada, retrasada. E, enfim, estamos aí esperando o resultado, né, super ansiosos.
E estou aqui, né, para poder apoiar aí vocês, para a gente poder trabalhar junto esses dois conteúdos. Hoje a PNAS, né, Política Nacional de Assistência Social, e mais para frente a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos. Então, mais uma vez, né, uma honra enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Mari. E aí, gente, só fazendo um comentário a respeito desse segundo conteúdo que a Mari vai ministrar, não sei se vocês perceberam no edital, eu vou até colocar a tela aqui para vocês poderem ver melhor, já está aqui preparado, que é o seguinte, quando a gente vê lá no edital da norma operacional básica, olha como eles colocaram aqui, tá dando para ver aí, gente? Tá vendo aí direitinho? Sim. Norma operacional básica. Aí eles colocaram norma operacional básica, NOB RH SUAS. Então, NOB é uma coisa, NOB RH é outra coisa. Então, como a gente não vai discutir com a banca nesse momento e nem vai ter aquela burocracia de mandar e-mail para a banca, ver o que é, e aí correndo o risco até de chegar na hora da prova, responder para a gente uma coisa no e-mail e cobrar outra, nós vamos estudar a NOB SUAS e vamos estudar a NOB RH SUAS. Tá bom? Porque eles colocaram em extenso uma coisa e em sigla outra coisa. Vocês tinham percebido isso? Ou não? Ninguém, né? Alguém? A Bárbara, assim, olha, a Bárbara tá aí ligadona no edital, gente. Então, foi isso, tá? Então, nós vamos estudar. Então, a Mariana vai entrar com a gente com a NOB RH e a Simone com a NOB SUAS, tá bom? Então, nós vamos ministrar os dois conteúdos para não ter problema aí naquilo que a banca for cobrar na hora da prova, porque nós também não vamos discutir com ela isso nesse momento, tá? Então, só mostrando para vocês aqui, rapidinho, esse conteúdo, que é o conteúdo específico do serviço social, é esse que a Mariana vai ministrar hoje para vocês. E aí, só mostrando para vocês os materiais, o que está lá na plataforma em relação ao material dessa aula. E assim vai ser com as outras aulas também. O texto de referência, tá bom? Que é o conteúdo, no caso aqui da PNAS. A apresentação que os professores vão ministrar para vocês, também vai estar lá. O caderno de questões da aula, que vai ser resolvido pela professora da aula, tá? Vai estar lá também. Então, isso é o material básico que vai ter de cada aula. Toda aula vai ter isso aqui, tá bom? E aí, tem alguns conteúdos que nós vamos ter o material complementar, como esse conteúdo de hoje, que é o mapa mental, que é a lei que vai ser trabalhada todo esquematizado em mapa mental, e um caderno de questões extra. Esse caderno de questões, pessoal, ele é seriado. O que é isso? Acho que eu comentei com vocês no primeiro dia, que é um caderno onde a gente organizou as questões, e aí de bancas diversas, separadas por artigo. Então, por exemplo, no caso da PNAS, aqui a gente encontra questões só sobre as seguranças sociais, só sobre os princípios, só sobre as diretrizes, todas separadinhas aqui, para poder ajudar na fixação do conteúdo. Lembra lá que eu falei com vocês na aula de quarta-feira, que tem questões para todo momento, que tem questões de fixação? Então, quando vocês forem, né, estudar novamente esse conteúdo depois da aula aqui, e, nossa, eu quero estudar sobre princípios da PNAS, vou praticar em questões. Então, vai ter as questões separadas para vocês lá, para poder vocês não precisarem ficar buscando questões e verem o conteúdo exatamente na prática. Só para poder encerrar minha conversa com vocês aqui, já passar para a Mari, gente, uma dica de milhões para vocês, e eu acho que grande parte de vocês já devem saber disso, que é o seguinte: estudem cada conteúdo. É claro que vocês precisam ter a visão do todo, mas tomem muito cuidado a respeito do momento da prova, tá? Quem elabora a prova, pega ali a PNAS e vai fazer uma questão da PNAS. Primeira coisa, quando a gente estiver respondendo a prova, é ver o enunciado de qual conteúdo que está sendo cobrado aquela questão. Mariana vai dar exemplos para vocês a respeito disso, eu tenho certeza. Raríssimas questões que fazem um link com outras legislações. O normal é a pessoa que está elaborando a prova pegar ali a PNAS e fazer uma questão da PNAS. Por que eu estou dizendo isso? É porque a gente tem diversidade de nomenclaturas para coisas que são
foi a mesma coisa, na verdade. Por exemplo, a questão do PAIF. A Mari vai chamar atenção para vocês, né? Tem gente que muitas vezes quer ser, vai contextualizar demais as coisas na hora da prova. Mas espera aí, o PAIF mudou de nome, agora já não é mais como programa, é serviço, então isso aqui está errado. Não. O que a PNAS diz sobre aquilo? A questão não é sobre a PNAS, então eu vou marcar de acordo com a PNAS. Tomem muito cuidado com isso, porque a gente vê muitos alunos querendo contextualizar demais na hora da prova, e aí acaba perdendo a questão, porque não vai de acordo com o enunciado está pedindo, que é aquela referência, tá bom? Então, a Mari deve dar outros exemplos para vocês aí. Olha, eu vou estar por aqui, e aí é isso. Boa aula para vocês, tá bom? Se tiver alguém aqui que está participando como convidado, seja muito bem-vindo à nossa aula. Mari, boa aula para você, tá? Um beijo, até mais. Vou tirar meus slides aqui, viu? Beleza, obrigada. Então, vou colocando aqui, pessoal, para a gente já começar. Só um minutinho. Mari, a definição de intervalo, essas coisas eu não defini nada não, tá bom? Aí você vê aí que hora você quiser parar, tudo isso por sua conta, tá? Ah, beleza. Eu separei aqui, eu dividi um pouco o conteúdo, coloquei um tempo ali para a gente fazer um intervalo, que deve dar ali por volta das 9 horas. Mas aí, se vocês forem cansando, vocês me falam que a gente pode parar antes, tá? A gente vai no ritmo aí de vocês. Então, vamos lá, gente, vamos lá, que esse conteúdo é grande, né, muita coisa, e um conteúdo extremamente importante, né, porque é aí o que vai dar corpo, né, para a política de assistência social aqui no Brasil. Antes da gente começar, se vocês só puderem sinalizar aqui para mim no chat, se vocês conhecem a PNAS, né, o conteúdo, se alguém já atua na política de assistência social, se já leu a PNAS, se não, né, se é o primeiro contato, só para eu ir vendo aqui, né, como que a gente pode seguir. Então, né, essa é a carinha da PNAS, né, a Amanda mostrou lá no material. A PNAS, ela está dividida em 3 partes, né? Tem ali um início, que é uma parte mais de contextualização, que chama análise situacional. Depois a gente tem a política pública de assistência social, né, o capítulo nomeado Política Pública de Assistência Social, e esse é o capítulo mais importante, assim, né, não mais importante, mas que costuma se cobrar muito nas provas aí de concurso, né, e depois a gente tem o terceiro também, que é bem importante, que vai ser nomeado Gestão da Política na perspectiva do SUAS. Para contextualizar rapidinho, né, a PNAS, ela foi aprovada pela resolução do Conselho Nacional de Assistência Social número 145, né, de 15 de outubro de 2004, e ela vem em resposta a uma deliberação de uma conferência, né, a gente vai conversar um pouco também aí no decorrer da aula, o que é conferência, né, o que é participação social, os conselhos, o que significa isso. E o texto da PNAS, né, a publicação da PNAS, ela vem da deliberação da 4ª Conferência Nacional de Assistência Social. E ela vai dar materialização às diretrizes que a Lei Orgânica de Assistência Social, em 93, né, tinha estabelecido aí para o país. Então, a gente tem lá, na Constituição Federal, né, em 88, a assistência social sendo elevada ao patamar de política pública, né, e passando a compor o tripé da Seguridade Social, junto com a Previdência e com a Saúde. Ali, a assistência social passa a ser compreendida como direito, né, direito de todos que necessitarem, e dever do Estado, dever do poder público, né, e vem aí também nessa concepção da universalização dos acessos, traduzindo a responsabilidade do Estado. E em 93, né, a LOAS, ela vai trazer, a gente tem lá os artigos 203 e 204 da Constituição, dizendo, né, o que é a política de assistência social, elevando essa área ao patamar de política pública, de direito,
E em 93 a gente tem a publicação da Lei Orgânica de Assistência Social, né, que já vai começar ali a dar corpo para o que é essa política, né, como que ela vai ser, como que ela vai funcionar, quais são as diretrizes que essa política vai ter aqui. E é em 2004, né, que a PNAS vem, então, para materializar essas diretrizes que foram colocadas lá na LOAS em 1993. E aí, né, depois, em 2011, a LOAS tem lá alterações importantes, né, que vão dar mais sustentação para o desenvolvimento dessa política. E aí, né, uma vez que a assistência social, ela é uma política pública que compõe o tripé da Seguridade Social, a gente tem, então, que essa é uma política de proteção social, né? É uma das políticas de proteção social, não é a única, é uma das. E aí, essa política, junto com outras políticas, vai aí garantir direitos e promover condições dignas de vida para a população brasileira. Ninguém colocou aqui no chat, vocês conhecem, gente, o texto? Quem leu, quem não leu? Vou seguindo aqui, enquanto vocês vão responder. E aí, então, né, a gente vai ter lá colocado que a Política Nacional de Assistência Social, né, o texto da PNAS vai trazer que a assistência, enquanto política, ela apresenta ali uma nova situação para o país, né, que como? Por quê? Né, ela vai trazer a defesa de uma forma de olhar e de quantificar a realidade a partir de alguns pontos importantes aí para a gente considerar. Bárbara está dizendo que conhece um pouquinho, Francidalva também, a Nádia conhece, beleza, ótimo. Quais pontos são esses, né? Uma visão aí, a assistência social, a PNAS traz para a assistência social uma visão social inovadora, né? Ela vai dar continuidade àquela visão inovadora que a gente tem da assistência social enquanto política de proteção social, lá colocada na Constituição e na LOAS, e aí, né, pautada nessa dimensão ética de incluir os invisíveis, que hoje a gente compreende como os invisibilizados, né? Ninguém é invisível, é invisibilizado, né? A gente invisibiliza. Aí, a partir das situações de desproteção, de desigualdade social que a gente tem instalada aqui no país, né? A política, ela traz o olhar, né? Ela corrobora o olhar de que as pessoas estão na situação, estão na condição de vulnerabilidade ou de risco social, não por uma questão que é própria ao indivíduo, né? Não por uma questão que é individual, mas sim por uma questão social, né? Diz aí da realidade social do nosso país. Traz também ali, né, a importância da gente olhar para as diferenças, para a gente tratar os diferentes de forma diferente, né, para a gente alcançar a equidade, o princípio de equidade. Também vai trazer ali uma visão que é capaz de captar, né, compreender essas diferenças, e aí entender que as circunstâncias, os requisitos sociais que circundam aquele indivíduo e a família são determinantes para sua proteção e autonomia, né? A gente tem determinantes sociais, várias questões, né? A gente tem raça, a gente tem classe, a gente tem gênero, a gente tem deficiência, e isso vai compondo ali aquele indivíduo e aquela família. E aí, como são determinantes sociais, a gente precisa confrontar essa leitura, que é macro, né? Não é no nível do indivíduo, é no nível da sociedade. Uma visão social também de proteção, né? Que aí é o olhar de proteção, uma política de proteção social. Então, a gente precisa conhecer as vulnerabilidades que estão ali, as desigualdades, os riscos a que as pessoas estão sujeitas. E aí, não só as vulnerabilidades, os riscos, as diferenças, as desigualdades, mas também as possibilidades, né, os recursos que essas pessoas têm para poder enfrentar tais situações. Então, a gente olha, né, a gente precisa, a política de assistência social
ela deve olhar para as vulnerabilidades, para os riscos sociais, mas também para as potencialidades, né? Quais são, qual é, ou não, né? Qual é a capacidade que está ali para aquela família, para ela poder superar aquela situação de desigualdade, de risco que ela está vivenciando. E uma visão também capaz de identificar forças, e não só as fragilidades, né? Que vai ao encontro disso que eu acabei de falar. Por fim, uma visão social que seja capaz de entender que a população apresenta necessidades, mas que ela também tem aí as potencialidades, né, as possibilidades, as capacidades ali para poder enfrentar as situações que estão colocadas. E com isso, né, a política de assistência social, ela vai trabalhar, então, ela vai atuar com foco em 3 vertentes de proteção social. Ela vai olhar para as pessoas, né, mas ela vai olhar para as pessoas dentro de famílias, né, e essa família, ela está ali envolta por circunstâncias, né, o cuidado está para a família, mas essa família, ela está inserida numa dada realidade social, né, então, essas 3 vertentes aí que estão colocadas, que são necessárias da gente ter em mente, né, quando a gente está atuando na política de assistência social. E aí, a gente vai feito essa contextualização, né, a gente vai para o primeiro capítulo ali, que é a análise situacional. Esse capítulo, gente, pelo que a gente vai olhando assim, como eu disse, ele não é muito cobrado, mas a gente vai passar aqui por ele, né, porque é importante aí vocês compreenderem o que ele está trazendo. Então, como o próprio nome já diz, né, ele é um capítulo que vai discorrer ali sobre uma análise que foi feita sobre a situação do Brasil e que faz, né, serve ali como um diagnóstico para poder pensar, para poder estruturar o que a Política Nacional de Assistência Social vai nos trazer. Primeira coisa importante aqui, né, que a gente precisa compreender é que o Brasil é um país de dimensão continental, né? A gente tem aí 5.568 municípios, né? Muito município, e por ser muito grande, a gente tem realidades muito diferentes, né? A gente tem uma realidade em um município, por exemplo, da região sudeste, que é diferente de um município da região norte, por exemplo, né? Dentro da mesma região, a gente tem diferenças, né? A gente não pode dizer que Minas Gerais e Rio de Janeiro são iguais, pelos 2 estados fazerem parte de uma mesma região, né? A gente tem diferenças aqui. Dentro do estado, nós também vamos ter diferenças, né? A gente não pode dizer que o município de Belo Horizonte, por exemplo, não apresenta a mesma realidade que um município pequenininho que a gente tem aqui no estado, né? Porque Minas é um estado enorme também, né? No Rio é menorzinho, mas ainda assim apresenta diferenças. E aí, com essas diferenças aí, né? Esse tanto de número de município e esse tanto de diversidade que a gente tem aqui no país, foi sendo procurado, né, dados do censo, do IBGE, a Luciane colocou aqui que já trabalhou em prefeitura, na Secretaria de Assistência, no CRAS, que bom, Luciane, que ótimo. Então, perdi, gente, desculpa. A partir de informações ali do IBGE, da PNAD, né, da pesquisa da PNAD, foram juntando ali informações para poder ter uma leitura de como que são, né, qual que é a realidade de desigualdade social que a gente tem aqui no país. E aí, né, considerando ainda que a gente sabe, né, da grande desigualdade, o Brasil é um dos países mais desiguais que a gente tem aí no mundo, né, gente? E aí, enfim, o que eles vão definir, né, uma coisa importante para você saber. A PNAS vai dividir os municípios em 5 grupos. 2 grupos vão dizer dos municípios de pequeno porte. Então, a gente tem os municípios de pequeno porte 1, que são aqueles que têm população de até 20 mil habitantes. Aqui em Minas Gerais, a gente tem muitos desses.
municípios de pequeno porte, 2, com a população entre 20 mil e 1 a 50 mil habitantes. Depois a gente vai para os municípios de médio porte, que tem aí população entre 50 mil e 100 mil habitantes. Os municípios grandes, com população de 100 a 900 habitantes, e as metrópoles com população superior a 900. Essa divisão é extremamente importante, vocês vão ver isso melhor também. Na verdade, vocês vão ver a aplicação disso quando vocês estiverem com a professora Simone vendo a NOBSUAS. Depois, na NOBRH, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também, porque essa divisão é que vai dizer como que a assistência social vai funcionar, vai se organizar, na verdade, em cada um desses municípios. Quantos CRAS que vai ter, quantos CREAs são necessários, né, enfim, vai dando quantos profissionais que cada equipamento, né, cada unidade precisa ter, precisa referenciar quantas famílias, enfim, tudo isso vai ser levado em conta, né, na verdade, perdão, essa divisão vai ser levada em conta para definir aí a organização da política nos municípios. A gente, olha como esse dado é importante, né? Nós temos 15 cidades no país que são consideradas metrópoles, e lá em 2004, né, gente? Lembrem aí, como a Amanda falou, a gente está dizendo lá de 2004. Isso aqui, só para vocês terem a dimensão de como que o nosso país é. 20% da população do país está concentrada nessas 15 cidades. 4.020 municípios são de pequeno porte 1, são esses municípios pequenininhos. 40% da população está vivendo em aí esses 4.020 também contém ali 20% da população do país. Então, olha só, 15 cidades tem 20%, e 4.020 tem mais 20%. Então, 40% da população do Brasil estava ali naquele momento vivendo em contextos completamente distintos, nos extremos, né, entre os menores municípios e os maiores municípios. E quando analisadas as informações, né, do censo, da PNAD, nesses municípios, percebe-se ali que, independente, se está no município de pequeno porte, se está no município numa metrópole, os contextos de vulnerabilidade e de risco social são alarmantes. E por quê, né, que é identificado isso? Por causa ali da falta da precária atuação do poder público nestes lugares. E essa análise situacional também vai trazer ali, ela vai ter como informações, né, para poder subsidiar a construção do texto, a construção desta política, ela traz, né, que são identificados um aumento na proporção das famílias com pessoas de referência do sexo feminino, e a gente tem isso até hoje, né, mulheres aí sendo ali a única referência das famílias, um grande número de crianças, adolescentes e jovens fora da escola, o que é um dado alarmante, né, que a gente está tendo ali, essas crianças, esses adolescentes e até mesmo os jovens, não tendo acesso ao direito da educação, né, e a gente sabe que a falta da educação, ela pode acabar por reproduzir, junto com outras coisas, né, porque não é não é só uma dimensão, né, a gente sabe que a pobreza é multidimensional, mas ali a falta da educação junto com outras vivências vai perpetuando, né, o ciclo intergeracional da pobreza. Várias também, um grande número de crianças e adolescentes em trabalho infantil, em especial no trabalho doméstico, um alto número também de gravidez na adolescência, e as vulnerabilidades ali que são aumentadas com a idade, né, quando se chega na velhice, e também para as pessoas com deficiência. E aí, gente, isso, tudo que eu falei aqui, vocês vão ver que que faz todo sentido para a gente seguir, né? Tudo que a gente for falar a partir de agora, nos outros 2 capítulos, tem a ver com essas informações que são levantadas nessa análise situacional e a forma como a política foi construída.
E aí, quando olha, então, para essa análise situacional, né, a pergunta que fica é, como que vai, então, garantir a proteção social a essas pessoas, a essas famílias, nesse país desigual, né? O que que a gente precisa ter de atenção? E aí, a assistência social define o seu campo próprio de atuação, né? O que que ela vai entregar para a população? É o afiançamento das seguranças sociais. E aí, o que que são seguranças sociais, né? Acho que vocês já devem ter ouvido aí falar muito disso. A PNAS, ela vai definir 3 seguranças. Depois, a NOB SUS, lá em 2012, vai mudar isso aqui um pouquinho, e a gente hoje, né, tem 5 seguranças, mas é aquilo que a Amanda falou com vocês. Quando a prova, né, o enunciado da questão, vai sempre te dizer de qual texto que está tirando, né? De onde vem aquela informação ali que eles estão querendo saber de vocês. E aí, sinalizou que é PNAS, se tiver lá as 5 seguranças, a gente não vai responder de acordo com as 5 seguranças, a gente vai responder de acordo com essas 3, porque são essas as 3 seguranças que foram definidas lá em 2004, ok? Isso é bem importante, viu, gente? Então, quais são essas seguranças, né? A segurança de sobrevivência, também pode ser chamada de rendimento e de autonomia, a segurança de acolhida e a segurança de convívio, também pode ser chamada de vivência familiar. A segurança de sobrevivência, gente, ela não é uma compensação de salário, de renda inadequada, tá? Então, não é porque o salário mínimo é inadequado no país que a gente vai garantir segurança de renda. Não é isso. Ela é a garantia de que todo mundo, todas as pessoas, tenham uma forma ali, tenham recursos para poder garantir a sua sobrevivência. E isso independe independente, né, das limitações que a pessoa possa ter em função ali de uma deficiência ou em função da idade, né? Então, aqui a gente tem uma importante provisão, né? Uma importante provisão da política de assistência, que é, por exemplo, o BPC, né? O benefício de prestação continuada. É uma materialização da segurança de sobrevivência. A gente também tem, no caso das pessoas idosas e das pessoas com deficiência, né? Mas a gente também tem outras pessoas que, por algum motivo, não conseguem ali manter a sua sobrevivência pelo trabalho somente, ou pelo trabalho em si, né? Então, no caso de famílias muito numerosas, no caso de mulheres, por exemplo, que precisam manter ali o cuidado das crianças, o cuidado de pessoas com deficiência, cuidado de pessoas idosas, né? Então, a gente tem aí também, como materialização da segurança de sobrevivência, os programas de transferência de renda, ou o programa de transferência de renda. A segunda segurança, que é a segurança de acolhida, ela vai trazer, né, ela vai ser operacionalizada, ela vai se materializar a partir da provisão das necessidades humanas que todos nós apresentamos, né? Então, é a necessidade de alimentação, de vestuário, do abrigo, que são imprescindíveis para a gente manter a nossa sobrevivência. Aqui, gente, um outro ponto de atenção. Na PNAS, a segurança de acolhida, ela é traduzida como essa acolhida maior, né? É quando o Estado precisa intervir ali para garantir a proteção total daquele indivíduo. Então, aqui, a gente está dizendo das unidades de acolhimento institucional, tá? Então, quando uma família, ou quando pessoas, né, indivíduos de uma família precisam ter essa proteção total do Estado, né, essa atenção total do Estado, tá? Aí depois, lá a NOB, como eu disse que a NOB revê, né, as seguranças, ela vai traduzir a acolhida também de uma outra forma, mas aí vocês vão ver mais para frente. Aqui para a gente é isso. E, por fim, a segurança de convívio e vivência familiar é uma segurança aí que vai estar, né, ela vai se materializar pela necessidade, né, ela está lá nos serviços
socioassistenciais, né? Ela vai se materializar pela necessidade que a gente vai identificar da manutenção dos vínculos familiares, da manutenção, do fortalecimento dos vínculos familiares ou comunitários, beleza? E aí a gente passa para os princípios. Gente, qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade, tá? Tanto para abrir o chat, para abrir o microfone, ou então para colocar a pergunta aqui no chat para a gente ir seguindo, tá bom? E aí, então, né, a partir da compreensão do que a assistência social vai, de que forma, né, que a assistência social vai materializar a sua oferta para a população, a gente passa aí, né, a política de assistência social vai trazer alguns pontos que são necessários para a gente poder cumprir isso. Então, a gente tem princípios, a gente tem diretrizes, a gente tem objetivos. E aí, aqui eu trago mais um ponto de atenção para vocês, né, que às vezes as provas gostam muito de confundir esses três itens, assim, né, mistura princípio com diretriz com objetivo. Então, é muito importante que vocês saibam aí, tenham bem fixado aí, né, o que é princípio, o que é diretriz e o que é objetivo. Mas então, vamos lá, os princípios, né? Quais são os princípios que foram definidos? Primeiro, a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, né? Então, nos importa mais atender às necessidades sociais. Universalização dos direitos sociais, né? A política de assistência social, ela precisa ser capaz, né, ela está direcionada a todas as pessoas, né, e nós temos como uma política de proteção social, ali, né, na nossa função, a gente precisa olhar para aquela pessoa que a gente está atendendo, para aquela família que a gente atende, como um todo, e tornar essa pessoa alcançável pelas demais políticas públicas. A gente deve respeitar, né, a dignidade do cidadão, a sua autonomia, o seu direito a benefícios e serviços de qualidade, né, a gente precisa garantir um atendimento de qualidade à população, e também respeitar o direito que esse indivíduo tem à convivência familiar e à convivência comunitária. É vedado qualquer tipo de comprovação vexatória de necessidade, né, então, a pessoa que chega ali para ser atendida na política de assistência social, ela não tem que comprovar a sua necessidade, né? Não tem que levar comprovante de nada. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, né? Então, a gente também não pode fazer distinção, está vetada a distinção entre pessoas, entre público, né? Não, sem qualquer discriminação, e a gente precisa trazer, né, para equivalência aí as populações urbanas e rurais, né? Da mesma forma que a política vai se estruturar na cidade, ela vai se estruturar no campo. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos, né, que são as provisões da assistência social, né, a gente tem esses 4 tipos de provisões, serviços, benefícios, programas e projetos, e aí eles precisam ser amplamente divulgados para a população. Todo mundo tem direito a saber quais são essas ofertas, né, o que tem de oferta, e também saber quais que são os critérios, né, para se acessar cada uma dessas provisões. Para ajudar vocês aí a memorizarem, né, a gente tem aqui essa palavrinha que pode auxiliá-los, né, SURID, isso mesmo, Bárbara, que aí é o início, né, é a letra inicial de cada um desses princípios, para vocês poderem aí ter em mente, tá bom? Então, S de supremacia, O de universalização, R de respeito, I de igualdade e D de divulgação. E ali, só chamando a atenção mais uma vez, né, para essa questão da prova, que é importante, muito importante vocês estarem atentas ao enunciado, é que os princípios da Política Nacional de Assistência Social são aí os mesmos da LOAS, né? Então, não tem diferença do que está lá na LOAS do que está na PNAS. Mais para frente, né, porque
a assistência ainda é uma política nova, né, gente, ainda é uma política jovenzinha. Então, algumas mudanças foram acontecendo, como é o caso das seguranças sociais, e aí da PNAS para a NOB tem algumas outras modificações, aí depois na tipificação, mas, enfim, aqui, o princípio da LOAS, o princípio da PNAS é a mesma. Aí a gente vai para as diretrizes da política. Então, passamos pelos princípios, e aí quais são as diretrizes? O que é a política nacional, né? Então, em âmbito nacional, está direcionando para que todos os estados, todos os municípios, observem quando da implantação da assistência social naquele local. A descentralização política administrativa, então, a gente tem ali responsabilidades da União, responsabilidades dos estados e responsabilidades dos municípios na gestão e na execução dessa política. Ao órgão federal, né, a União, vai caber aí a coordenação e a editar as normas gerais para os demais entes. Ao município, né, e ao estado, compete executar a política de assistência social. Depois a gente vai ter lá na NOB-SUAS isso traduzido melhor, né? O que é a função do Estado, o que é a função dos municípios, o que é a função da União, desculpa, mas a diretriz, né, da descentralização política administrativa, ela vai dizer isso, olha, cada ente tem suas responsabilidades. Não é só o governo federal que é responsável, não são só os municípios, não são só os estados. A segunda diretriz é a participação da população, isso é muito forte, a gente vai ver isso hoje, durante todo o curso aí vocês vão ver, né, que a participação popular é muito forte na política de assistência social, e essa participação popular, ela vai se dar por meio de organizações representativas, e ela vai atuar na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis, federal, estaduais e municipais. A participação da população, né, a gente tem aí, a gente vai ver mais para frente também, as principais instâncias, né, de participação social, a gente tem os conselhos, Conselho Nacional de Assistência, conselhos estaduais, conselhos municipais, a gente tem as conferências, tem os fóruns, né, são diversas possibilidades de participação popular. A primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo, aqui, né, está sendo dito que mesmo que a política de assistência, ela tem alguns serviços, né, e programas e projetos que podem ser executados de forma indireta. O que é isso? Por meio da parcerização, né, lá na época, em 2004, era chamado de convênio, né, fazer convênio com entidades de assistência social, né, que hoje a gente chama de organizações da sociedade civil. O Estado, ele pode fazer essas parcerias, convênio, né, lá em 2004, para que essas entidades executem algumas ações. Mas mesmo quando a gente faz essas parcerias, a responsabilidade primeira é do Estado. A entidade que faz a parceria, que faz o convênio com o município para poder, ou com o Estado, né, para poder executar alguma dessas ações, algum serviço, algum programa, algum projeto, ele vai seguir, essa entidade ela tem que seguir as normas, as diretrizes, tudo que está colocado pela política pública de assistência social. E a oferta, né, a responsabilidade de garantir que aquela oferta seja de qualidade, que ela chegue na população como ela deve chegar, né, é do poder público. Então, mesmo que a gente tenha ali a execução indireta por meio de parceria, a responsabilidade, quem está chegando ali na população, é o poder público, por meio de uma entidade. E a centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos. A gente também vai conversar muito sobre isso hoje, né? A matricialidade sociofamiliar é um dos eixos estruturantes aí da política de assistência, né? O que é centralidade na família?
é a gente ter como foco a família para a gente poder pensar e para a gente poder atuar aí com os serviços, programas, projetos e benefícios. Então, mais uma dicasinha aí para vocês poderem memorizar, né? Descentralização política administrativa, aí tem ali DEPO, participação da população, participação popular, né? O PAPO, a primazia da responsabilidade do Estado com o PRI e a centralidade na família aí como o SEM, né? Que aí também ajuda vocês a entender, a guardar, na verdade, não a entender, né? A guardar, a memorizar quais são as diretrizes da política de assistência social. E aí os objetivos, né? Os objetivos que são colocados ali. O que essa política pretende alcançar, né? Quando a gente está pensando o desenho de uma política pública, o que ela espera, né? O que ela almeja. E aí a gente tem ali que a PNAS, ela se dá de forma integrada às outras políticas setoriais, né? Então, a assistência social, ela atua de forma conjunta com outras políticas, com a saúde, com a educação, trabalho, esporte, cultura, enfim, né? Com as demais políticas públicas, considerando aí as desigualdades que a gente tem em cada território que a gente vai atender, né? Então, a gente tem ali um território, nesse território se manifestam as desigualdades sociais, né, que levam as famílias a estarem em situação de vulnerabilidade ou risco social, e aí precisa a assistência, junto com as demais políticas públicas, atuar de forma a minimizar, né, a superar essas desigualdades que estão ali colocadas. E aí, os seus objetivos são, então, prover os serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e de proteção social especial, né, a gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho, contribuir com a inclusão das pessoas e com a promoção da equidade, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, né, e aí tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais, né, não, lembram lá, estava colocado lá nos princípios, né, que não pode ter divergência, diferenças na forma de tratar as famílias que estão nas áreas urbanas e que estão nas áreas rurais, e assegurar que as ações no âmbito da assistência tenham aí a centralidade na família, garantindo a convivência familiar e comunitária, a gente vai falar muito disso daqui a pouco. Chamando a atenção aqui, ó, uma outra diferença, né? Lá, a gente viu que os princípios são os mesmos, né? Na LOAS, os mesmos princípios que estão na LOAS estão aqui na PNAS. Já os objetivos são diferentes. Então, é importante memorizar e saber dos dois. Se estiver cobrando de acordo com a LOAS, é de uma forma, se estiver cobrando de acordo com a PNAS, é de outra. E por quê, gente? Porque, como eu disse, a política, ela está em desenvolvimento e a gente vai, à medida que ela vai se materializando, ela vai sofrendo, ela vai tendo a necessidade de adequações, né, de qualificação, e isso é muito comum, né, então, é só aí uma qualificação do que, se a gente pensar lá em 2004, né, a gente tem mais de 20 anos aí, perdão, mais de 20 anos não, né, a gente tem 18 anos, então, de 18 anos para cá, né, algumas coisas foram mudando, e por isso as legislações vão sendo atualizadas. Mas aí, uma dica para vocês, né, ali o PRO de prover os serviços, programas, projetos e benefícios, o CON de contribuir para a inclusão e para a equidade, e o ASS aí de assegurar a centralidade na família. E aí, dito isso, então, né, se a gente já tem princípio, diretriz e objetivo, então a gente já sabe quais são os princípios que regem essa política, quais são as diretrizes que estão dadas para a gente poder materializar essa política, e quais são os objetivos, o que a gente precisa alcançar, né, o que a gente quer alcançar com essa política. E aí a gente vai, então, para a definição de quem
que é quem vai acessar essa política, né? Para quem que a gente está pensando isso? Quem são os usuários da política pública de assistência social? A PNAS vai trazer para a gente que são os cidadãos e os grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e risco, né? E ou risco social, né? Então, são as famílias e os indivíduos que tenham perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, de pertencimento e de sociabilidade. Também são aquelas pessoas que, que em função do ciclo de vida, estão ali numa situação maior de desproteção, como é o caso das crianças, dos adolescentes, das pessoas idosas, identidades estigmatizadas, né, em termos étnico, cultural e sexual. Então, as mulheres, né, a gente tem aí a questão do gênero, as desigualdades de gênero, a gente tem a desigualdade em função da raça, né, da cultura, na cultura, né, a gente pode pegar ali os indígenas, por exemplo, né, que a gente tem tanto raça quanto a questão cultural, enfim, as populações diversas que a gente tem, desvantagem pessoal resultante das deficiências, né, então, em função da condição, né, a pessoa com deficiência, que em função ali daquela condição em que ela se encontra, ela pode estar em condição de desigualdade, né, e aí a gente precisa olhar para essas pessoas para a gente poder trabalhar a partir da noção de equidade, exclusão pela pobreza, né, então as pessoas, aqui a questão da classe, né, as pessoas pobres, a exclusão teve a pobreza, né, quando a gente pensa na desigualdade, perdão, a vulnerabilidade material, né, a gente olha ali para as pessoas que têm o precário ou nulo acesso à renda, mas também o precário acesso aos serviços públicos, né, acesso às demais políticas públicas, então, pessoas que não conseguem, né, acessar saúde, a política de habitação, a educação, pessoas que se encontram em uso de substâncias psicoativas, as pessoas que são vítimas de violência, a inserção precária, né, no trabalho, ou então o não acesso ao trabalho, né, as pessoas desempregadas, enfim, né, todas essas situações, todas as pessoas que se configuram, né, que se encontram nessas situações, são definidas aí como público usuário da política de assistência social. Então, como a gente pode ver, né, a partir desse quadrinho que está aqui mais no lado direito, são as pessoas, né, os grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade e ou de risco social. E aí, gente, né, definindo, então, quem são os usuários, quem que vai acessar essa política, precisa-se agora entender, então, como que essa política chega, né, nos cidadãos. A gente já falou que tem serviço, programa, projeto e benefício, mas como que essas pessoas vão chegar, vão acessar esses serviços, programas, projetos e benefícios? E aí, a gente vai ter, né, a definição de que a assistência social ela vai ser organizada por meio de duas proteções, a proteção social básica e a proteção social especial. A proteção social básica, ela está voltada para as famílias, né, que estejam ali em situação de vulnerabilidade social. E essas vulnerabilidades, elas podem decorrer da pobreza, né, elas podem estar no campo material, foi aquilo que eu acabei de falar, né, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, e ou também as vulnerabilidades no campo relacional, que é aí a fragilização dos vínculos afetivos, seja dentro da família, seja na comunidade, né, sejam também ali desproteções que dizem respeito às discriminações, né, diversas discriminações, em função da idade, em função da deficiência, em função da orientação sexual, em função da raça, né, então, todas essas
situações, todas essas vulnerabilidades. O objetivo da proteção social básica é prevenir as situações de risco, né? É trabalhar com as famílias em situação de vulnerabilidade social para prevenir as situações de risco, né? E como que vai se dar, né? Como que se previne essas situações? A partir do desenvolvimento de potencialidades presentes ali naquele território, presentes, que aquelas famílias podem lançar mão para poder evitar a situação de risco social. Já a proteção social especial, né, se a gente tem aqui a básica trabalhando trabalhando com a prevenção da situação de risco, a especial ela já vai atuar nessa situação de risco, né? Então, é quando a situação de risco já está ali identificada. Então, a gente tem aí a proteção especial destinada a famílias e indivíduos que estão em situação de risco, e esse risco pode ser pessoal ou social, que vai ser aí em função de abandono, de maus tratos físicos ou psíquicos, abuso sexual, né, violência, as violências em suas diversas formas, pessoas que utilizam substâncias psicoativas, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua, trabalho infantil, dentre outros. E aí a gente tem aqui, né, que as linhas de atuação, a PNAS vai trazer que essas linhas de atuação com as famílias, com os indivíduos que já se encontram em situação de risco, precisam ali abranger o acesso aos serviços, né, de apoio, manter a sobrevivência dessas pessoas e a inclusão dessas pessoas também nas redes de atendimento e de solidariedade. Luciane colocou aqui que uma dica também, né, Luciane? Ótimo, que os objetivos iniciam com verbos. É uma dica para lembrar, é uma boa dica. E aí vamos falar, então, né, um pouquinho melhor sobre cada uma dessas proteções, da proteção básica e da proteção especial. A proteção básica, né, ela vai ofertar, né, ela vai prover os serviços, programas, projetos e benefícios ali no território, né, ela vai estar, as unidades de proteção social básica, né, que são os CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, eles estão organizados a partir de territórios que são definidos, e ali, né, a gente vai trabalhar muito, né, a convivência, a socialização das famílias e dos indivíduos a partir das necessidades que são identificadas, né, a partir da vulnerabilidade apresentada. A proteção social básica, ela se organiza em rede, né, a básica, a gente não consegue ter uma provisão de proteção social básica que não seja feita em rede, né, ela precisa atuar com as outras políticas setoriais, ela precisa atuar junto com outras unidades socioassistenciais, e ela deve ter as suas ofertas articuladas, né, a gente tem serviços, benefícios, programas e projetos, essas ofertas precisam estar articuladas para que elas possam, de fato, cumprir o objetivo de prevenção das situações de risco social. A gente tem aí, né, qual que é o local de execução dos serviços da proteção social básica? A gente tem duas formas. A primeira é a execução direta, né, que é por meio do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e a gente também tem aí a execução indireta, que é feita por meio das entidades de assistência social. Os serviços de proteção, a gente vai passar aqui quais são os serviços, né, de proteção social básica, mas o principal é o PAIF, né, que aqui, ainda na época, lá em 2004, a gente tem como programa, e a gente vai falar um pouquinho melhor dele, né, mas a Amanda já sinalizou aí para vocês, então, se no texto, lá na questão, estiver dizendo que o enunciado, né, ele está trazendo que é com base na PNAS, e lá nas opções, está trazendo o PAIF como programa, tá certo, né? Hoje a gente tem aí a construção do PAIF como um serviço, mas lá em 2004 era o programa. E o PAIF, ele só pode ser executado no CRAS, né? Ele não pode ser executado de forma indireta,
né, o município não pode fazer uma parceria, um convênio, para que uma entidade de assistência social execute o PAIF, né, para que faça a gestão do CRAS, isso não pode, o CRAS e o PAIF sempre de forma direta, e ele é o principal aí serviço, a principal oferta que a gente tem na proteção social básica. O que é o CRAS, né, gente? Então, é uma unidade pública estatal. Então, ela só pode ser ofertada, e o CRAS só pode funcionar por meio da execução direta. Ele tem base territorial, né, que foi o que eu disse um pouquinho antes, falando da proteção social básica. Então, olha-se para o território, para os territórios daquele município, vai fazer a identificação, né, dos territórios ali presentes, e aí vai definir qual que é o território de atuação daquele equipamento, daquela unidade. Os CRAS, eles estão localizados em áreas de vulnerabilidade social, e abrangem aí um total de até 1.000 famílias ano, né, atende até 1.000 famílias por ano. Isso é o que está definido na PNAS aí para os CRAS. É lá que vão ser executados os serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica, né? E o CRAS, ele é o responsável, lembram que lá no slide anterior eu falei que o CRAS, ele funciona em rede? Ele é a unidade da proteção social básica que vai ter a responsabilidade de fazer a gestão, de coordenar a rede socioassistencial ali no território a que ele está localizado, né? Naquele território onde ele está localizado. Então, se eu tenho um território que ali está presente um CRAS, uma entidade de assistência social que executa o serviço de convivência, por exemplo, uma outra entidade que executa um programa, né? O CRAS, ele vai ser o responsável por fazer a articulação, fazer a coordenação com essas outras duas unidades de proteção social básica, ou de proteção social especial também, né? Para poder a gente poder ter as ações de forma articulada. Então, o CRAS, ele também atua com famílias e indivíduos dentro da comunidade, né, e aí a gente é muito presente, né, tá muito ali no cerne da proteção social básica, trabalhar as relações, né, trabalhar o convívio, tanto da família quanto o da comunidade, né, e aí ele está dizendo que ele é o responsável pela oferta do PAF, né, Programa de Atenção Integral às Famílias. Ele vai realizar também, vai ser responsável por mapear e organizar a rede socioassistencial de proteção social básica ali naquele território. Ele presta informações e orientação para a população que mora ali no território, né, que ele está que ele funciona, né, então, está definido aquele território. Ele tem ali a função de atender, de orientar, de buscar as famílias em situação de vulnerabilidade social para poder garantir, né, a proteção social a essas famílias, e também ele tem a função de promover, né, de escutar aquela família e promover alguns encaminhamentos que sejam necessários, né, fazer articulação com outras políticas públicas para a gente poder garantir o que está colocado, né, que a gente viu lá que a gente viu lá atrás, de garantir aí que as famílias, né, as famílias, indivíduos em situação de desigualdade social, possam acessar outras políticas. Está lá nos princípios, né, é um dos princípios que está colocado aí para a política de assistência social. Então, a gente precisa fazer também esses encaminhamentos, fazer essas articulações, né, isso está posto para o Centro de Referência de Assistência Social. E quais são os serviços de proteção? Mariana, pode explicar a questão de acolhimento do slide anterior? De qual? Lá da segurança, Bárbara? Da segurança sociais? Da segurança de acolhida? Eu acho que é um tempo para isso, Mariana. É porque você não viu o chat, aí continuamos. Acho que é um antes. Um antes desse?
Isso, esse mesmo. Desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento. Aqui, acolhimento no sentido da acolhida que você vai fazer aqui, conversa um pouco com o que depois vai ser traduzido na segurança de acolhida lá na 9, né? É a acolhida da família que chega. Né? Sim, a receptividade. Como que eu vou receber aquela família, isso mesmo, tá? Aqui não é acolhimento institucional. Institucional, né? Obrigada. Aí essa acolhida, nada machismo. Aí aqui, então, gente, voltando, quais são os serviços de proteção básica, né, que a PNAS vai trazer? Aí aqui chamando a atenção, gente, isso mudou? Mudou, né? A gente tem outro formato hoje, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, né, vai trazer aí quais são os serviços lá em 2009, né, quando eles são tipificados. Mas para a PNAS, quais são? O programa de atenção integral às famílias, então aqui o PAI sendo chamado de programa de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza, os centros de convivência para idosos, os serviços para as crianças de 0 a 6 anos, para fortalecimento de vínculos, os serviços socioeducativos das crianças, adolescentes e jovens de 6 a 24 anos, aqui, né, esses dois depois vão virar lá o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, o outro também, né, os programas de incentivo ao protagonismo juvenil, de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, e os centros de informação e de educação para o trabalho, voltados para jovens e adultos. Então, a PNAS vai trazer aí esses 7 serviços como oferta da proteção social básica. Aí a gente vai para a proteção social especial, né? Então, vamos lá lembrar, vamos recordar. Básica, atua com as famílias em situação de vulnerabilidade social e previne as situações de risco social, né? A proteção social especial já vai atuar ali quando essa situação de risco, já está instalada. Então, a PNAS, né, o texto, vai trazer ali que no Brasil, né, a realidade aí do nosso país, vai nos mostrar que tem as famílias com diferentes situações socioeconômicas e que estão em situação de violação de direitos, né, e aí a gente tem pessoas, né, membros das famílias em situação de risco social, né, situação de violação de direitos, em especial alguns grupos, né, que são alguns daqueles grupos que a gente viu lá na análise situacional, né, as crianças, os adolescentes, os jovens, idosos, pessoas com deficiência, além aí de algumas situações que estão vinculadas a fenômenos sociais, né, como a situação de rua, a migração, os idosos abandonados, que aí são idosos que estão abandonados não pela condição socioeconômica, né, mas por outras variáveis aí que estão colocadas na exclusão social. E essas situações, elas vão ser agravadas, né, elas agravam o grupo, né, os grupos, a população mais pobre, né, por quê? Aí a Política Nacional não traz isso, né, mas para a gente poder entender, assim, é aquilo que vocês já devem ter ouvido muito falar do conceito de interseccionalidade, né, quando a gente vai tendo ali cruzamentos de marcadores que vão fazendo com que as pessoas fiquem em mais desvantagem, né, que vão agravando a situação de desproteção, de desigualdade social, né, então, pessoas pobres, né, tem a questão da classe, pessoas pobres, que vão estar ali numa situação de desproteção, né, em relação às pessoas que possuem renda, essas pessoas pobres, acrescidas da questão da raça, né, então pessoas pobres e negras vão estar em situação de desigualdade em função da discriminação, da desigualdade, da discriminação que a gente tem aí em relação à questão da raça. Aí a gente vem com o marcador do gênero, né, uma mulher, uma pessoa com deficiência, enfim, então são esses marcadores que vão sendo agregados ali, né,
E lembram lá dos determinantes sociais, né, que a gente tem num país tão desigual, que vão agravando a situação de vulnerabilidade, levando essas famílias, essas pessoas a estarem expostas a situações de violação de direitos, né, aos riscos sociais. E aí, essas pessoas, elas vão ter aí, né, a atenção para elas dada pela proteção social especial, quando a violação de direito acontece, né, quando a situação de risco chega e se instala ali naquela família. A proteção social especial, ela vai prover serviços que requerem um acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas, né? Então, lá na proteção social básica, não vai necessariamente trabalhar com um acompanhamento mais individual, né? A gente vai ter o foco ali na família e fazendo ações que não necessariamente seja de um acompanhamento mais sistematizado, apesar de que em alguns casos é necessário e está previsto, né, o acompanhamento familiar dentro da proteção social básica, mas aqui na especial a gente vai ter esse acompanhamento esse acompanhamento sistematizado mais presente, por causa da situação agravada que aquela família apresenta. Assim como lá na proteção social básica, também vai ter aqui, né, a proteção especial, ela vai ter essa função de fazer encaminhamentos, de prestar orientações, de fazer com que essa família chegue a acessar outras políticas públicas, né, outras políticas setoriais. Na proteção social especial, ela tem uma relação muito intrínseca ali, né, muito estreita com o sistema de justiça e com o sistema de garantia de direitos, né, e aí tem algumas atuações que são feitas de forma conjunta. Por que a especial tem essa relação próxima, né, do sistema de justiça, sistema de garantia de direitos? Porque ela está lidando ali com situações de violação de direitos, né? Então, por isso, essa relação maior. Então, ela vai atuar aí na exclusão social com a violação de direitos, e aí com famílias que estejam com os vínculos fragilizados ou com os vínculos rompidos. E aí, quando a gente diz, né, dessa atuação nos vínculos fragilizados ou rompidos, a gente vai ter o desmembramento de dois tipos, né, na proteção social especial. A gente vai ter a proteção especial sendo dividida em proteção social especial de média complexidade e de alta complexidade. A especial de média complexidade vai trabalhar ali com aquelas famílias cujos vínculos estão fragilizados, mas ainda não foram rompidos. Já a alta complexidade vai atuar ali nos vínculos rompidos, né? Então, vai dar atenção a atenção integral, né, a proteção integral do Estado para determinados grupos ou para a família como um todo. Então, vamos passar primeiro pela média complexidade, depois lá a alta complexidade. A proteção especial de média complexidade tem como principal unidade, né, como principal equipamento, os CREAS, né, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. E é especializado por quê, né, gente? Porque a gente vai ter uma atenção especializada sendo prestada ali para aquela família ou para aquele indivíduo, né? Por causa da violação do direito que já chegou para aquela família ou para aquela pessoa. Quais são os serviços que estão colocados aí na PNAS, né? Aqui, na especial, a mesma coisa que eu falei lá para a básica, né? Isso já mudou, isso muda com a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, né? Mas para a PNAS a gente tem aí serviço de orientação e apoio sociofamiliar, o plantão social, a abordagem de rua, a gente ainda tem, né, o serviço de abordagem social, o serviço de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência e as medidas socioeducativas em meio aberto. As medidas socioeducativas a gente também ainda tem na média complexidade, né? Já na alta complexidade, a gente tem as unidades de acolhimento institucional, né? Que também mudou um pouquinho, né? Lá, se a gente for olhar para a tipificação, mas o que a gente tem aqui na PNAS, o atendimento integral institucional,
né, que são as unidades de acolhimento, e aí na modalidade casa-lar, república, casa de passagem, albergue, a família substituta, a família acolhedora, as medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade, isso a gente não tem mais, né, gente, não é assistência que faz a provisão do serviço de medidas serviço de medidas socioeducativas de meio fechado, né, isso está para a segurança pública, e o trabalho protegido. Mas aí, gente, tá lá na prova, cobrando o PNAS, colocou medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade para alta complexidade, tá certo, né? Lembrem sempre disso, de se atentar a qual texto que está sendo cobrado. E aí, estou propondo aqui para a gente fazer um intervalozinho. Mas antes da gente fazer um intervalo, queria ver com vocês se tem dúvida, né, até agora, se está dando para acompanhar, se não, né, que é antes da gente passar para o terceiro e último capítulo, para vocês saírem daqui com isso bem compreendido aí. Né? Então, recapitulando, a gente viu lá aquela primeira parte da análise situacional, né, que é uma contextualização, o que precisa ficar de lá, né, o que é o mais importante, aquela divisão de como que, a divisão dos municípios, né, pequeno porte 1, pequeno porte 2, médio porte, grande porte, as metrópoles. Aí a gente vem para o capítulo 2, que vai dizer da proteção social, né, vai tratar o que é essa proteção, como que ela vai ser organizada, como que ela chega na população, quais são os seus objetivos, os seus princípios, as suas diretrizes, né? E aí a gente passou por cada um deles, aí a gente aprendeu o que chega na população, né? Qual que é o fim último da atuação da política de assistência social? O afiançamento das seguranças sociais, né? Que são 3. A de sobrevivência, a de acolhida e a do convívio, né? São essas 3. Como que a gente vai materializar, né? Como que a gente vai fazer isso chegar na população? Por meio da oferta de serviços, benefícios, programas e projetos que vão ser executados, né? Vão ser organizados ali por meio de 2 proteções, proteção social básica e proteção social especial. Proteção social básica trabalha com a prevenção, trabalha com as famílias em situação de vulnerabilidade social para prevenir riscos. Proteção social especial atua no enfrentamento das situações de risco, né, quando já tem ali a violação de direito. Básica, principal unidade, CRAS, especial, a gente vai ter ali a divisão da média e da alta complexidade, né, a média complexidade atuando com as famílias cujos vínculos familiares ali ainda não foram rompidos, eles estão fragilizados. E a alta complexidade, quando os vínculos já foram rompidos. Principal unidade da média complexidade, CREAS. Lá na alta complexidade, as unidades de acolhimento institucional. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui o chat. Eu confundo com os serviços lá da tipificação. Não pode, né, Bárbara? Isso que é importante, assim. Mariana, uma dúvida, aqui ainda não aparece, então, o Centro Pop, não, só lá na tipificação? Não. Oh, aqui meu a gente Deus do não céu. tem essa construção de Centro Pop. Tá ótimo. A Luciana está perguntando se as ILPIs e os abrigos para idosos se enquadram nesse serviço. Sim, aqui na alta complexidade, Luciane, quando a gente tem atendimento integral institucional, né? Aí as ILPIs vão estar aqui dentro. Não com este nome, né? Porque isso depois vai ser construído lá na tipificação, mas a ideia é essa. Imagina. Mais alguma dúvida, gente, até aqui? Você pode falar um pouco mais sobre essa questão da medida socioeducativa, que você falou que tem uma diferença? Sim. Aqui, só para vocês não esquecerem, né? Ó, lá na média complexidade, a gente tem as medidas socioeducativas em meio aberto, que é a prestação de serviço à comunidade, PSC, e a liberdade assistida, que é a LA. Isso ainda é assim hoje,
né, lá hoje, um dos serviços que a gente tem na média de complexidade é o serviço de medidas socioeducativas, desse jeitinho, LA e PSC. O que mudou foi aqui na alta complexidade. E aí eu estou chamando a atenção para vocês, porque como isso não está lá na tipificação, mas se estiver cobrando de acordo com a PNAS, está certo. O serviço de medida socioeducativa restritiva e privativa de liberdade, que são as de meio fechado, né? Semi-liberdade, internação provisória, isso não é de responsabilidade da assistência social mais. Então, lá na tipificação, isso aqui não vai aparecer, porque é de responsabilidade aí do Estado, do ente federado Estado, né? Não é de responsabilidade dos municípios, é a execução desse serviço, e está para a área de segurança pública. Então, não está aqui para a gente, não está para assistência, tá? Acho que é a área de educação, né? DEGASE, não é isso? Não, é de segurança pública. Aí é em segurança, porque aqui a nossa pasta é na educação. Ah, é? É, aqui no Rio de Janeiro é o DEGASE. Inclusive é um questionamento sobre isso, né? Querem levar para a pasta da segurança pública. Entendi. Aqui em Minas é a segurança pública. Ah, legal. Mas, enfim, o que importa é saber que não está aqui para assistência, na tipificação, né? Na verdade, o que importa é saber que a PNAS trazia isso para assistência, né? Lá na época isso estava. Então, se cair na prova, cobrando, né, vocês podem achar estranho, porque hoje não é, né? Mas se estiver cobrando de acordo com a PNAS, não esqueçam que é. E aí, aqui, gente, a outra, né, só para chamar a atenção, na básica, né, para vocês não esquecerem lá do PAIF, que está aqui colocado como programa. Esse aqui, ó, que pode confundir, né, serviço socioeducativo para criança, adolescente, jovem, de 6 a 24 anos, né, isso também está colocado aqui. Lá, na época da PNAS, não tinha serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Isso vai chegar também depois, lá com a tipificação, tá? Então, vamos fazer um intervalinho de uns 10 minutos, pode ser? Eu queria fazer uma pergunta. À vontade, Valdilene. Então, no CREAS, esse serviço de habilitação e reabilitação à pessoa com deficiência, é que eu fiquei na dúvida em que serviço prestaria, uma vez que a habilitação e reabilitação normalmente é feita na saúde. Aqui, gente, vamos lembrar que não é assim mais, tá? E a gente está falando de 18 anos atrás, quando estava lá colocado. Então, a gente teve avanços, né, de lá para cá. Então, esse serviço de habilitação e reabilitação, ele não está mais para a política de assistência, tá? Então, não precisa se preocupar, assim, de como que ele se materializa, porque não é assim que acontece. Então, é só lembrar que se cair, estava lá, serviço de habilitação e reabilitação. Você sabe que estava colocado na PNAS. Tá? E tem aquelas coisas, assim, né, das mudanças, dos avanços que foram sendo identificados, né, do que foi sendo reordenado a partir do momento que a política de assistência social se torna uma política pública, né, começa a ser executada enquanto responsabilidade do poder público, né, e aí outras políticas vão sendo chamadas, né, e convocadas a assumir algumas responsabilidades que antes não assumiam. As creches, por exemplo, né, as creches ficavam ali sob responsabilidade também da assistência, né, teve todo um trabalho que precisou ser desenvolvido para que a educação pudesse se responsabilizar por essa oferta. O campo dos benefícios eventuais é um bom exemplo também, né? A política de assistência social, ela foi se responsabilizando por ofertar, enquanto benefício eventual, diversas provisões que não são necessariamente do campo da assistência, né? Mas é que aí, na falta da outra política ofertar, a assistência fazia essa oferta, as órteses, as próteses, por exemplo, né? Que a assistência fazia oferta, enfim, são vários, né, o acesso à documentação civil,
material de escola, né, material escolar. Então, são esses avanços que a gente vai tendo aí, e muita coisa foi mudando, né, a partir desses avanços. Mas a concepção, né, a concepção da política, as diretrizes, os princípios, os objetivos, né, isso tudo, as demais normativas, as demais construções foram sendo feitas com base no que está colocado aqui na PNAS, né, e a concepção maior segue sendo a mesma, por isso que a PNAS, ela continua sendo aí a base da política de assistência social, né, que a gente tem aí muito forte, é aqui que é traduzida qual que é a concepção, como que essa política precisa funcionar, né, como que ela deve chegar, então, por isso a importância da PNAS. Mais algum comentário, alguma pergunta? Obrigada, Bárbara. Então, vamos fazer um intervalinho. São 8h58, a gente volta 9h08, pode ser? Daqui a pouquinho. Sim. Ok.